Bom, vamos lá. Aí é com você. Oi, pessoal. Se as pessoas que estão com as câmeras ligadas, desligadas, se puderem ligar, seria legal, para a gente poder estar interagindo mais, né? Enfim, vamos falar hoje um pouquinho sobre inteligência emocional. O que acontece no nosso dia a dia? Se temos ou não inteligência emocional. Quem que fala aí alguma coisa sobre o que vocês acham sobre o que é ter inteligência emocional? Vamos lá. Deixa eu ver que tem alguém falando aqui. Tem gente que não tem câmera nem telefone, nem microfone. Pode escrever também. Aparecida, é só você que tá. Eu tô vendo só você, então você fala. Eu vou esperar um pouquinho. Dá uma ideia. Eu ainda não dei uma respirada. Eu estava falando com meu filho, desliguei já. Daqui a pouco eu falo. Tá bom. Oi, Manuela, tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Já que tá todo mundo muito quietinho, o que você acha? O que é ter inteligência emocional? É o que eu não tive hoje. Ah! Então vamos lá. Ótimo. Vamos contar, vamos compartilhar para acertar o negócio. Nossa, é assim, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim e ela se vitimiza muito. Então ela é um grau inferior mesmo, mas ela se coloca na posição né, de vítima, né, em tudo. Tanto que se eu vou fazer falar, poxa, não faz isso, né? Você não pode fazer assim com o colega, né? Você não pode chamar o colega de menina, você tem que chamar pelo nome. Aí ela faz escarcéu, e aí hoje, como ela fez uma brincadeira comigo, eu não gostei a semana passada, hoje eu gaguejei, e aí eu gaguejei, ela veio zoando com a minha cara. Eu acho que tudo que eu não falei na semana passada, a minha inteligência emocional falou, tchau, vou dar um beijo. Eu sei que eu surtei, eu falei, meu, mas assim, aí eu caí em mim, né, que eu surtei e fui pedir desculpas. Porque assim, na verdade o erro foi tão grande que uma das minhas amigas achou que ela ia me bater. Só que eu falei, sério, gente, eu não reparei nisso. Então, não, ela pensei que ela ia te bater, fui até te ficar ali, falei, vai que ela avança. Falei, gente, mas será? Bom, eu falei, tanto que eu falei, ela falou, você me trata como um cachorro. Eu falei, você se coloca como um cachorro, porque a gente não trata ninguém como cachorro, né? Ainda mais Não. gente, eu tenho que fazer de tudo por ela, mas é que talvez pelo que ela já passou na vida, então eu acho que ela se coloca nessa posição, sabe? E é muito difícil fazer essa jogada. E eu não tenho essa inteligência emocional, não, de... Hoje eu falei, hoje eu passei dos limites, mas eu fui pedir perdão. Falei, olha, me perdoe pela minha atitude, não deveria ter me exaltado com você porque eu não sou a líder, né? Mas não aguentei. Sim. Foi demais Nem ali. sempre a gente consegue, né, Manuel? Nossa, não consegui, de verdade. Nem Eu me sempre senti a gente consegue. seguido, me senti muito mal. E esse é um problema, né? Que aí a gente acaba se sentindo mal pelo outro. Existem Sim. muitos casos da falta da inteligência emocional, existem pessoas que são muito tóxicas. Então, como você falou aí da vitimização, é um quesito, né, que está muito ligado a pessoas que são muito tóxicas nos relacionamentos. Então, essas pessoas são muito difíceis de conviver. E isso a gente tem dentro da família, dentro de casa, no trabalho. Principalmente, eu sempre falei muito dentro do trabalho isso. São pessoas que estão juntas e estão obrigatoriamente tendo que conviver.
Você não escolhe, né? Mas e o pior é que, assim, se eu não gostasse do trabalho dela, se eu não gostasse dela, ela não estaria lá mais. É porque eu Então, posso mandar embora. Mas ela não sim, tem essa consciência. Ela falou sim. assim que até eu dei risada. Ela falou que eu abri até a persiana para ficar vendo o que ela faz. Eu falei, gente, falei, aonde vai sua imaginação, sabe? Tipo, Sim, sim. Sim, mas é interessante, às vezes, nesses casos, com pessoas que são mais tóxicas, ou se vitimizam, ou dão respostas ardidas, né? São pessoas que não têm um equilíbrio muito legal. A gente tenta estar equilibrado diariamente, isso não quer dizer que a gente consiga, mas é interessante você daí você ter um particular, né? Você chamar a pessoa e novamente fazer essas colocações. Olha, eu tenho o poder de contratar e de destratar. Então, se você está aqui, é porque você tem qualidades para estar aqui no momento, né? E fazê-la enxergar essa coisa, fora, lógico, do tumulto, né? não, mas não Você já, consegue. Eu já tentei. Não consegue. e a Ela não reação consegue. dela não é legal. A reação dela é sempre, tipo, se vitimizar. Tipo, se eu falo, Cecília, e falei nome. Você precisa entender que as coisas não são assim. Você não pode destratar uma pessoa porque é de uma outra religião. Você não pode chegar no amiguinho que é transexual e falar: olha, você vai pro céu, pro inferno. Você não pode chamar alguém de menina no seu trabalho, porque você sabe o nome de todo mundo, né? Tipo, não pode. Imagina se eu falar, começa a falar isso, ela olha, assim, a sorte que eu tenho Piora. pessoas que já viram, ela sempre faz essa anarquia, entendeu? Mas aí, às vezes, eu não consigo, porque daí eu entro na vibe dela. Aí eu já me irrito, já. Aí essa questão é isso aí que a gente vai ver hoje, né? Um pouco dessa questão de você entender, de ter autoconsciência. Então, a questão até de você todo dia estar melhorando, e é um processo contínuo de melhoria nossa interna, de cada vez mais a gente se entender. Então, esse é Sim. um processo longo que a gente está fazendo, a gente está aqui reunido até dentro da apometria, dentro do GAAC, para isso mesmo, para a gente fazer poder se conscientizar. Então, em primeiro lugar, da inteligência emocional é ter a autoconsciência das suas próprias emoções. E isso é uma coisa que você vai tendo durante a sua vida. Na verdade, você Eu travei? Beth, foi o meu que caiu ou foi do João? Não sei. foi o Enfim. seu. Tá, beleza. Voltou. Então, essa questão de você perguntar para essas pessoas que estão próximas a você, que não tem, que te conhecem melhor, né? Falar sobre você. Tem até Uhum. um trabalhinho que eu fazia com as pessoas dentro do trabalho, ou dentro das escolas, enfim, de você fazer quem eu sou e quem os outros, como eu me vejo, como eu acho que os outros me veem. Isso a gente pode escrever, né? Para a gente ir se conhecendo um pouco melhor. Como eu me vejo? Então, eu me vejo na qualidade isso. Como os outros me veem? Os outros eu penso, né? A gente acha que. Então, você escreve lá. E daí conversar com as pessoas mais próximas para ver o que bate. Isso é uma coisa bem legal. Porque muita coisa, às vezes, você acha que você é daquele jeito, ou seja, você tem a intenção de ser daquela forma. Mas quando você joga isso para o mundo, é outra história.
É uma outra coisa que as pessoas não veem você como você se vê. É um trabalhinho bastante interessante que é bem legal de todo mundo fazer. Como eu me vejo e como eu acho que o outro me vê. E daí vai e pergunta para esse outro, né? Ó, eu me vejo assim, como que você me vê? E o equilíbrio, o meio termo, né? Dentro daquilo que eu me vejo, daquilo que o outro me vê, é o que a gente é. Porque aquela percepção que a gente tem da gente mesmo e a intenção na qual você reage, age, reage, fala, seja como você se comunica, na verdade. Às vezes você tem a intenção de e na verdade o outro ele ouve de uma outra forma, às vezes pelo seu tom de voz, pela forma que como você se coloca dentro de uma situação. Então é legal esse confronto, quem realmente quer se conhecer. Então eu sempre fiz esse trabalho comigo e deu muito certo, das pessoas de fazer isso, de perguntar, o que você tá, como que eu sou? O que você acha que eu sou? Fiz muito isso com os meus filhos. E eles tiveram essa oportunidade de diálogo bastante aberto comigo até hoje, né? De trocar ideias, né? De trocarmos ideias, principalmente da forma como eu me comporto, porque a gente não consegue ver exatamente como a gente é. A nossa intenção é uma. A nossa personalidade na hora da realização, da fala, do comportamento, às vezes não é bem aquela que você pensa ser. E aí dá o confronto, entendeu? Então, se você tem, né, você tem uma empresa, se você tem várias pessoas, a gente precisa prestar muita atenção no nosso comportamento, na forma como nós nos colocamos para as outras pessoas. Claro que você não vai perguntar isso dentro da tua empresa, para os teus funcionários, né? Que aí você pode ouvir as maiores discrepâncias, porque é lógico que vão ver, você vai perguntar para uma pessoa que é tóxica, cara, você dá um tiro no pé, porque ela não vai falar coisa boa, né? E aí é a visão dela, às vezes ela está espelhando em você, não é aquilo que você é, aquilo que você faz, mas é uma visão tóxica da parte dela. Então, é interessante que seja com pessoas próximas, pessoas que você tem confiança, na verdade, né? Que conhecem você. Então, são as pessoas que te criaram, as pessoas que você convive, e parceiros e amigos, e aí a gente consegue fazer com que a coisa funcione, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem uma pessoa colocando aqui uma coisa interessante. A Gislaine está falando, isso é muito interessante, precisamos prestar atenção mesmo, tenho uma experiência positiva nesse sentido, as pessoas me dizem que sou delicada e eu nunca me vi assim, a partir de uma autoavaliação e ouvindo as pessoas, passei a prestar atenção em mim e comecei a identificar aos poucos essa qualidade em mim. Então, são coisas que os outros falam e que a gente não presta atenção. Não é que a gente não presta atenção por deficiência nossa. Não, é porque realmente a gente não consegue. A gente passa um assunto de uma forma e as pessoas, às vezes, entendem de outra. Cada um tem um ouvido diferente. Cada um tem um sentimento que, naquele momento que você está falando, cada um, na posição na qual está emocional e mentalmente falando, vão absorver aquela informação. E nem sempre é aquilo que você passou. Então, aquilo que você fala é uma coisa. Aquilo que o outro diz que você falou é outra. E aí, uma coisa bastante interessante nesse sentido, principalmente se é condizente com aquilo que você faz. Isso é importante. Com as suas atitudes. Então, eu digo, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito paciente.
Eu vivo falando isso para todo mundo. Aí chega na hora lá, eu grito com todo mundo, não tenho paciência. Blá, blá, blá. Então, aí você tem que perceber. Não, espera lá. O que está rolando? O que está acontecendo? Preciso ficar mais paciente. Então, precisa ter um ajuste. Porque uma coisa muito legal, que eu acho assim fantástico, é essa questão. Você fala, mas a maioria das vezes a gente ainda não fez, ou a gente não praticou. Ué, nós somos tudo doido da cabeça? Não, não é assim. É que a gente tem um princípio interno de sermos perfeitos, cada um de nós. Isso não quer dizer que a gente realmente consiga, na prática, fazer aquilo que a gente fala. Sabe aquela coisa de aconselhar? A gente aconselha direitinho os outros. Quando chega na hora de você fazer, não é bem assim. É verdade ou não? O que está diferente ali? A balança está, né, pendendo mais para um lado e mais para o outro. Por quê? Porque você está falando aquilo que é correto. É muito difícil alguém dar um conselho errado. É muito difícil. Primeiro que você está de fora da situação e você tem a visão da situação. Quando você está dentro da situação, você não está vendo. O que está rolando? As pecinhas que estão acontecendo ao seu redor. Eu brinco muito com aquela questão. Você põe uma garrafa na sua frente. Tá, olha para a garrafa. Você consegue ver o rótulo da frente. O que está escrito atrás, você não consegue ver. O outro vai ver para você. É essa ajuda que a gente tem de todas as pessoas, mas que às vezes a gente não aproveita das pessoas que estão ao nosso redor. Aí a gente está dizendo aqui também, né? Sim, é verdade. Aquilo que melhor ensino é o que mais preciso aprender. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Você já se pegou falando, dando conselhos e na sua vez você não fez o aconselhamento que você mesma deu para outra pessoa? Você já percebeu isso? A gente faz isso muito quando a gente vai ajudar a amiga, quando eu que sou, né, solteira, fala, não faz isso, não volta com ele já te traiu. Né? Aí acontece com a gente fala, pois é, vou voltar, preciso aprender, não é? Tipo, isso é uma coisa bem idiota, mas não que aconteceu comigo, mas geralmente acontece. Tipo, não, acontece com todas nós, com todos nós. Não é com um só. Aquilo que acontece com você é o que acontece comigo, aconteceu ou vai acontecer. Não tem ninguém, nós somos seres em construção. E isso que é o legal da história. Somos seres em construção. Então, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão mais próximos a gente, que é legal a gente perguntar e ter essa conversa, para saber como que você está indo naquele... É como se fosse um coach, na verdade, né? E que, na verdade, a gente tem ou psicólogo, ou mesmo um coach e tal, para poder estar ajudando a gente nesse caminho. Só que nem sempre você vai estar com o coach do teu lado, ou a tua sessão, né? Uma vez por semana. Tá, então essas pessoas que estão ao teu redor são as melhores indicadas, que você tem confiança, claro, né? Você não vai se abrir para qualquer pessoa, mas às vezes até numa pergunta, de repente, para saber a opinião de alguma coisa diferente, você pode perguntar. A opinião do outro a gente pode pedir sempre. Isso não quer dizer que você vá fazer daquele jeito. Então, diga. A maioria das pessoas ignoram, né, os próprios defeitos, mas também tem aqueles que
que está vendo, né? Eu tenho pedido, eu tenho uma amiga, amigona do peito, né? Aquela amiga que a gente pode lavar roupa suja, ela é sincera, eu também sou. E isso é muito bacana, porque ela ajuda a gente, é um coach, né? Ajuda a gente a ver os defeitos que a gente não viu na gente mesmo, né? Mas também existem aquelas pessoas que não querem mesmo, acha que está certa e pronto, enfim, né? Não quer dar ouvido. Eu acho que o primeiro da inteligência emocional é a gente se conhecer mesmo. Se a gente não se conhecer, a gente não consegue, como fala, driblar as emoções, né? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. O interessante é que essa questão do autoconhecimento, eu venho me trabalhando há 40 anos, ou mais ainda, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive essa necessidade de me autoconhecer. Então, há 30, 40 anos atrás, quando isso começou a surgir, eu já estava nessa, lendo tudo que aparecia, eu já ia ler, fiz curso de astrologia para me conhecer, estudei os arcanos maiores, enfim, tudo para o meu autoconhecimento, né? Fiz cursos de energéticos, todos possíveis, que existem, né? Que já iniciaram lá atrás, ou os mais novos ainda não, porque é sempre a mesma coisa de uma roupagem diferente. Então, essa questão do autoconhecimento é hoje só? Não, sempre existiu. Só que antigamente existiam as coisas mais veladas, né? Assim como a própria Bíblia, o Evangelho, enfim. Eu faço Evangelho e aí eu leio. Cada vez que você lê o Evangelho, é uma lição diferente, você fala, opa, esse ponto eu não percebi ainda. Então, esse autoconhecimento, gente, é do dia que você nasce ao dia que você vai embora. Não tem como. Você dizer, eu trabalho dentro disso e trabalho em mim há mais de 40 anos. Eu vou dizer que eu me conheço. Tá, beleza. Eu conheço aquilo que eu já passei. Então, eu sei as minhas reações daquelas coisas que eu já passei. Agora, eu brinco sempre, né? Se cair uma bomba aqui na minha frente agora, eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Por mais que... Né? Oi? Ninguém sabe como vai ser a reação, né? Por mais que tenha... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Você sabe daquilo que você já passou. Daquilo que vem, você não sabe. É muita pretensão você dizer, nossa, eu me conheço. Não. Eu tenho uma noção. Claro que trabalhando 40 anos já com isso, se eu dissesse que eu não conheço nada, ia ficar meio ruim a história. Eu me conheço um X. Agora, dizer que eu me conheço, afirmar que eu tenho inteligência emocional, a gente sabe até página 2, 3, agora, num desafio ou num embate, você não sabe onde é que você vai chegar. Aquilo que você disse, Manuela, a pessoa chega e te cutuca ali e tal. Você perde, você desce do banquinho. Você desce do banquinho. Porque mas aí eu entendi, aí eu já tive essa inteligência que, tipo, eu não posso deixar guardar. Porque eu já tinha deixado guardado. Eu falei, eu vou começar a anotar. Sim. Mas eu percebi que não. Se deu errado, eu preciso falar. Porque daí eu já falei, entendeu? Não fiquei me remoendo, entendeu? Porque daí quando explodir, é a bomba. O copo tá cheio. Entendeu? Sim. Isso entre, assim, uma separação entre homens e mulheres, né? Os homens, a maioria, se não quer dizer que são todos, e nem não dá para generalizar, certo? Nem homem, nem mulher. Mas, assim, a capacidade do homem resolver aquilo naquele momento é muito mais simples e rápida do que a mulher. A mulher escreve no tal do caderninho coisas do além, né? Do além, lá do passado, que você nem lembra mais. O homem não lembra, mas a mulher, ela lembra.
Então, é isso que você falou, de você resolver na hora, é um ponto interessante. Resolva naquele momento, acabou ali, morreu o assunto. Porque se você guardar, você vai somatizar, você vai estar guardando. É uma coisa que fica meio no limbo, né? É aquela coisa no subconsciente que você vai guardando. Aí tem um dia que você explode, não aconteceu nada naquele dia. Mas a soma das situações que já vieram, aquele dia foi só a gota d'água. E é isso que acontece muito no relacionamento, no trabalho. Você guarda, engole, 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 e aí chega um dia que você vai explodir. E isso, na verdade, daí até essa questão de engolir, né? Você tanto engole que muitas pessoas têm dor de estômago. Muitas pessoas têm má digestão. Como eu trabalho com medicina chinesa, então a medicina chinesa ela faz a ligação dos órgãos com as emoções. Eu adoro isso, acho muito legal. Isso, e aí você acaba ficando com dor de estômago. Ou dor de garganta, como a Juliana está dizendo aqui, sapos engolidos. Você fica com dor de garganta, fica com infecção de garganta. Oi? Fica engasgada, né? Fica engasgada, fica engasgada. Então, de tanto você engolir sapo, você engole sapo na empresa, você engole sapo, né? Muitas pessoas, né? Que você passa, elas... Aí a gente tem que aprender a ouvir e a filtrar. Esse acho que é um ponto bastante interessante dentro da inteligência emocional. Ouvir e filtrar. Não deixar que aquilo que o outro fez ou disse te atingir diretamente. Então, se a gente pode fazer uma analogia com aquilo que o outro diz, como se fosse um presente. Bom ou ruim, né? Tá? Mas assim, você não aceitar aquele presente, se não for bom. Se for bom, beleza, te ajudou, resolveu, tudo bem. Se não foi legal, não aceite, você não é obrigado a aceitar. Porque quando você aceita esse presente através da fala do outro ou da atitude do outro, você adoece. Desequilibra os teus chakras, os teus corpos. E aí, se você não sabe reequilibrá-los, aí você vai reequilibrar através de um passe, através de uma acupuntura mesmo, uma sessão de reiki, uma radiestesia, um floral de Bach. Todas essas coisas, a homeopatia, a própria homeopatia, nos reequilibra. Mas o ponto dessa autoconsciência, na verdade, é você saber quando que virou negócio. O gatilho que deu para você ficar mal. Então, esse caso que você contou, Manuela, é o gatilho. Qual foi o gatilho? O legal é você pensar qual foi o gatilho que te fez explodir. Mas é que, na verdade, o gatilho, na verdade, que ela usa é o vitimismo. Que, tipo, cara, igual ela falou, você me trata como um cachorro. Daí eu falei, como que eu te trato como um cachorro? Eu falei, tipo, eu me preocupo na hora que você vem pro trabalho, eu te pago mais pra você, porque eu sei que você não tem tanta condição. Como eu não me preocupo com você, o que ela às vezes quer, na verdade, assim, conversando com as pessoas, ela quer que eu chegue nela e fala, oi, linda, tudo bem? E eu não sou assim. Eu falo, oi, gente, bom dia, tudo bem? Até porque, tipo, eu sou gerente financeiro, não posso ficar dando risada pra todo mundo, porque senão, infelizmente, todo mundo vai vir pensar que eu sou dono do dinheiro e vai começar, me dá um adiantamento? Me dá isso aqui? Olha, eu tô precisando de dinheiro, eu vou me mudar? Eu não posso ficar. Então, assim, eu sou muito séria no meu trabalho, né? Sim, Mas, tá certo. assim, o que eu puder ajudar o próximo, no caso ela, tipo, o que eu posso ajudar, tanto que eu perguntei na pandemia,
tá precisando de alguma coisa, precisa que eu te leve uma cesta básica, eu acho que isso é muito mais importante do que eu chegar para ela e falar: oi, linda, bom dia. Não, mas eu não sou assim, entendeu? Tanto que hoje eu fui levar uma cesta básica para uma pessoa que estava precisando. Então, assim, é que a minha forma de expressar amor não é eu sendo, tipo, alegrinha. É nas minhas atitudes, entendeu? E aí, na hora que ela vem com o vitimismo dela, que tipo, eu trato ela mal, e aí eu já... E aí já era. Então, É eu já muito sei melhor. o meu ponto fraco, entendeu? E aí vem Sim, a de tipo sim, assim, sim, se não tá bom, preciso mandar embora. Porque senão eu vou sim. adoecer, ou ela vai me Isso, bater, entendeu? isso, E não é isso, legal, não é bom. isso. Aí você tem que ver o seu ponto, certo? Não existe o certo nem errado, existe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Sim. Então, pontos de vista, né? Se pedir para meia dúzia dar uma opinião, cada um vai dar uma opinião, certo? Mas nós, quem pode decidir é só a gente. Só você sabe aquilo que você consegue, até onde vai o seu limite. Que aí é um segundo ponto da inteligência emocional, que é a autorregulação. Que você vai entender até onde você pode chegar. Não adianta você querer ser aquilo que você não é, enfim. E nem aquilo que as pessoas desejam que você seja. Você ser legal, você ser justa, é muito melhor do que você dar tapinha nas costas. Beth, Diga. então, algumas pessoas, médicos inclusive, falam, para que a gente não adoeça, é necessário que a gente fale dos nossos sentimentos. Então, a pessoa me magoa, eu vou conversar com ela. Por que ela está me vendo daquele jeito? Por que ela está agindo comigo daquela forma? Mas nem sempre a pessoa aceita, porque geralmente as pessoas não se conhecem, elas acham que elas têm razão e pronto. E aí a gente que sai prejudicada, né, e acaba adoecendo por causa dessa situação. Que às vezes a pessoa magoa a gente tão fortemente e não aceita, ela se vitimiza mesmo, como a Manuela falou. E aí não aceita aquela colocação que a gente está fazendo. Olha, eu fiquei sentida com isso que você me falou. Aí a pessoa responde: mas eu não fiz nada? Como não fez? Você me deixou chateada, me magoou. Eu estou te falando por que você fez isso. O que eu te fiz para você fazer assim? Mas geralmente as pessoas não aceitam. E acho que aí eu não sei como que a gente faz. A gente vai ter que lidar com o nosso emocional, né? Para a gente não adoecer. Não, e aí você fica mal. A geração do perdão. Exemplo, igual eu fui pedir perdão, porque eu também não posso agir dessa forma com ela, né? Eu também não posso sair gritando, né? Eu tenho que ter consciência que eu não posso fazer isso. Aí eu fui, falei: Cecília, me perdoa. Eu ajoelhei no chão. Olha isso, gente, eu não sou de fazer isso. Eu ajoelhei no chão, falei: me perdoa. Eu não tenho motivo, eu não tenho o poder de ficar gritando com você. Eu realmente me alterei, então eu realmente peço perdão pelo que te fiz magoar. Então, você me perdoa? Ela falou: não. Eu falei: tudo bem. É um problema seu a partir de agora, porque eu fiz a minha parte, né? Então, eu pedi perdão, porque a gente tem que saber quando a gente erra, né? Tem que ser humilde. Gente, não é assim errar e cagar de novo, não. É ser humilde pelo que fez. Eu realmente errei, não posso fazer isso. Mas, aí, igual ela falou, tipo, o que me deixou chateada foi: você me trata como um cachorro. Eu falei: peraí, é você que se põe nesse lugar. Você se põe no lugar do cachorro, porque eu não te trato assim. Aí foi aonde eu fui perguntar: eu realmente trato ela como assim? Ela: Manu, não, ela que extrapola o limite, ela que faz as coisas com você, ela que te trata de uma forma que, tipo, acha que você tem uma intimidade com ela. Então, tá bom. Daí eu falei: ufa, não sou eu. Graças a Deus, né? As pessoas têm muito... É muito interessante, principalmente no trabalho, as pessoas serem legais
ou né, os gerentes ou donos, enfim, serem legais com você e você achar que tem uma intimidade com a pessoa. As pessoas confundem as coisas. A intimidade é uma coisa que você provavelmente, não que você não vá ter com algum colega seu de trabalho que pode virar seu amigo pro resto da vida, certo? Ou um funcionário seu, não tem problema algum. Mas isso não quer dizer que vai ser com todos. E aí, quando você trata alguém de uma forma, ou como você trata todos de uma forma legal, gentil, que brinca com as pessoas, todo mundo confunde e acha que pode fazer o que quiser. Então, esse limiar, ele está muito tênue. E cada vez mais, que antigamente ninguém podia ter emoção, né? Assim, no trabalho era uma coisa, em casa era outra, enfim, era complicado. Agora, hoje não, hoje em dia já se dá a possibilidade de você ser quem você é, uma pessoa única em todos os locais. Eu acredito mais, eu aposto mais nessa, no hoje, né? Como a gente está. Agora, aquilo que a Aparecida falou, de repente, o que os médicos falam, psicólogos, os coaches, então, o que a gente fala? Você deve expor o seu sentimento. Exposto o sentimento, isso não quer dizer que você precisa obter a resposta do outro. Então, você se livra daquele abacaxi. Tá, não engula o sapo. Você fala que você não está se sentindo bem com aquilo que o outro está falando. Beleza. Agora, a gente não deve esperar que o outro vá dizer, nossa, me desculpe. Às vezes até diz. Às vezes até diz. Então, eu tenho vários casos, inúmeros casos, entre marido e mulher, e, enfim, eu tenho muitos casos que realmente as pessoas acabam, quando a pessoa fala, demonstra a emoção, o outro fica preocupado. Não foi isso que eu quis dizer, você entendeu? Beleza, o outro, ele tem a possibilidade de se retratar quando você diz que não se sentiu bem com aquilo. Então, mesmo, sabe aquelas agulhadas que se dá muito em relações, né? Em pais, filhos, maridos, mães, enfim. Aquelas agulhadas, né? Alfinetadas. Então, às vezes, quando você fala, nossa, mas, poxa, eu estou me sentindo triste, o outro se retrata no mesmo momento. Agora, a gente não pode, não deve, poder pode tudo, né? A gente não deve esperar que o outro se retrate. E nem questionar, pedir a retratação. Então, assim, você fala do teu sentimento. Você jogou fora, aquilo não está mais dentro de você. Você não engoliu, você não vai ficar doente. Agora, o que o outro vai fazer com aquilo, é o problema do outro. A gente não pode esperar a retratação. Diga. É como o caso do perdão, né? A gente faz alguma coisa errada, a gente pede perdão. Agora, se o outro vai perdoar, é problema dele. Exato. A gente não pode responder pelo outro, né? A gente tem que prestar atenção vigiar e orar é a gente, né, Beth? Exato, exato. Então, é sempre a gente, sempre a gente. Os outros são os outros. Mas, então, falar das nossas emoções para não adoecermos, perfeito. Tá certo. Né? Até a Gislaine falou ali, né? Sapos engolidos, como diz a Raquel, ingestão crônica de anfíbios, né? E a outra fala dela, às vezes a gente precisa mandar, né? Cara, com pessoas próximas, lógico, não dentro de uma empresa, que daí já não dá certo. Mas com pessoas que são seus amigos íntimos ali. Você pode falar alguma coisa. Mas a questão do falar é necessário para nós não somatizarmos aquilo. Agora, o que o outro vai fazer com aquilo, aí é problema do outro. Aí não é mais o problema nosso. Então, o outro vai ficar lá. Talvez, na mesma hora do acontecido, o outro não vai responder, porque ele nem sabe o que está rolando ali, o que está acontecendo. Ele não sabe. Depois de passado algumas horas, aí a pessoa vem e se retrata. Mas essa eu vejo assim, é um questionamento, é uma questão dessa questão de você se colocar emocionalmente
que tá, isso, sei lá, de 5 anos para cá, 10 anos para cá, mesmo falando sobre inteligência emocional, Daniel Goleman lá em 80, ninguém fazia isso. Então, hoje em dia que nós estamos começando a aprender a falarmos isso. Sabemos o quanto faz mal você engolir as coisas todas. E aí a gente está aprendendo, na marra, né? É interessante que a gente só aprende mesmo na dor, porque você adoece e aí você vai buscar, quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, você vai buscar o porquê das coisas e acaba entendendo que aquilo te causou isso. Tem 2 livros que eu gosto muito. Um deles é da Cristina Cairo. Ela fala muito sobre todas as emoções. Você conhece? Eu vejo muitos vídeos dela, sigo, acho que eu já vi quase todos. É muito legal. Você conhece, Manuela? Cure seu corpo. Eu sou terapeuta, Isso. né? Então eu tenho eles. Isso. Cure seu corpo é o outro, né? Não é o da... Não é o dela? Não, o Cure seu corpo, agora esqueci o nome dela. Enfim, é uma americana. Ah, tá, desculpa, Sua então. vida, cure seu corpo. E o dela tem um outro nome. Mas, oi? Eu conheço também esse... Peraí que eu vou até pegar, peraí. A Cure Sua Vida, né? Cure Sua Vida. São os 2 que eu uso. Você Eu pode uso para curar sua vida, né? Isso. É da Louise Hay. Louise Del Rey. Louise Del Rey. Isso. Louise Del Rey. Então, antes só existia esse livro. Eu, como sou terapeuta já há 40 anos, enfim, 30, 40 anos, eu utilizava o livro dela. Eu gostava muito e me ajudou muito a entender essa questão da emoção relacionada à saúde, né? E aí depois a Cristina Cairo, não lembro quantos anos já faz, mas já faz muito tempo, a Cristina Cairo lançou os livros dela. Quando eu comecei a ler os livros da Cristina Cairo, eu até uso o da Louise Del Rey, mas o da Cristina Cairo eu acho fantástico, porque ela mata mesmo, né? Ela joga na cara, não é? É, muito bacana. Fala o livro dela, por favor, só para eu anotar aqui. Você lembra o livro dela, Aparecida? Da Cristina Cairo? Qual que é o nome? Eu vou lembrar, já falo daqui a pouco. Gente, Linguagem do Corpo, não é? Linguagem do Corpo. Linguagem do Corpo. Tem os vídeos dela também, né? Tem. Já marcaram. Ele marcou aí. Sim, eu gosto muito do livro, porque eu utilizo, para mim é livro de cabeceira. Então, eu lembro que quando eu comprei esse livro, eu comecei a ler muito aquilo que eu já tinha tido. Ele está por dentro, né? Aí. Não entendi, fala de novo. A Gislene está por dentro, ela escreveu os 2 livros. Isso, sim. Ela já leu, ela trabalha com isso também. Então, quando eu comprei o livro da Cristina Cairo, eu comecei a ler aquilo que eu já havia tido. Na época, acho que era enxaqueca, eu sempre sofri muito de enxaqueca. E eu comecei daí a ler aquilo sobre enxaqueca. E quando você lê sobre enxaqueca, no meu caso, aí ela diz uma série de coisas que você lê ali, você fala assim, não, eu não sou assim. Tal. Aí eu sempre brinco, né, com todo mundo que eu falo, eu dou orientação para comprar esse livro, falo, gente, lê durante 10 dias seguidos a mesma coisa. Leia, que uma hora vai entrar na sua cabeça. Aí você vai falar assim, nossa, eu sou isso mesmo. Que a Cristina Cairo, ela não só fala sobre o assunto, ela entra, né, dentro do assunto e te dá vários exemplos. Então você vê, de qualquer forma, aquilo que está acontecendo com você. Mas de cara você não aceita. De cara você fala, não é bem assim, imagina, que é isso? Deixa disso. Agora, se você for ler no dia seguinte, no outro, aí a coisa acontece. A Gislene está dizendo aqui, linguagem do corpo tem o 1 e o 2. O número 1 é sobre as doenças mais corriqueiras, e o número 2 ele fala de obesidade, ele fala de outras coisas, né? E aí ela brinca aqui que a Cristina Cairo é um chute no traseiro.
ela é especialista em colocar o espelho na frente da gente. E aí você fala, não sou eu não, né? Porque ela dá na cara mesmo, entendeu? Então, eu gostei muito desde que eu comprei, desde que saiu o livro dela, que eu também não lembro, deve ter sido lá na década de 80, 90, não lembro. Eu sei que já há muitos anos que eu tenho ele como livro de cabeceira. E aí você vai aprendendo a lidar com você. É isso Leia, mesmo. né? E todos os assuntos que ela aborda, quer dizer, do corpo todo, né? Órgãos, tudo que ela aborda, dá muito certo o que ela fala. Dá. É certo. Não tem discussão. A questão é o quanto você está preparada para absorver aquilo. Isso. Quanto mais rápido você aceita, sabe assim, aceita que dói menos? Porque quando você aceita aquilo que ela fala, você começa a trabalhar aquilo em você. Então fica mais fácil. É interessante que uma amiga minha estava com incontinência urinária. E aí eu indiquei para ela assistir o vídeo da Cristina Cairo, que falasse sobre isso. Falou, não, mas eu não, imagina. Depois eu falei, assiste de novo, presta atenção no que ela fala. E olha, foi ela começar a mudar o jeito dela pensar, pronto, ela melhorou. Ela já foi sarando, porque ela começou a mudar as atitudes dela, né, em relação a ela mesma, porque ela porque a gente não se enxerga mesmo. Você tem toda a razão. É bem isso mesmo. Conhecer a si mesmo é sumamente importante. Sumamente importante. E a maioria, como diz no Evangelho, né? Pior cego aquele que não quer ver. A gente vê a trave no olho do outro, mas não vê, né? Vê o cisco e não vê a trave que está no olho da gente, né? Então, a gente costuma ver. Exato. Somos, né? Todos os relacionamentos são espelhos. Todos os relacionamentos. Não existe um que não seja. É espelho de qualquer forma. Então, você sempre tem a aprender aquilo que você menos gosta no outro, é algo que você tem dentro de você. Ou seja, da mesma forma, ou que você deve chegar naquele meio termo. Eu sempre brinco que eu fui casada durante muitos anos, mas eu conheci meu marido quando eu tinha 12 anos de idade. E vivi com ele, ele já faleceu, mas eu vivi 35 ou 40 anos com ele, né? Então, foi muito legal, porque ele era uma pessoa muito... Ele sempre chegava atrasado nas reuniões ou nos casamentos. Eu sempre perdi o casamento, começo do casamento. Eu chegava lá no fim do casamento ou na festa. E isso me deixava muito triste, porque eu sempre fui muito britânica, né? Caxias, aquela que chega na hora, ou então chega antes, né? E eu sempre me perguntei muito isso. Eu falava, que engraçado, mas que espelho é esse, né? Que raio de espelho é esse? Se a gente tem o espelho, como é que é o espelho? Aí eu fui aprender que existe o espelho e o espelho invertido. Ou seja, aquilo que, como ele era, um era 8, outro era 80, né? Um que chegava cedo demais e o outro que chegava no fim da festa. Então, o que éramos espelho? De que forma? Para que a gente chegasse no meio. Nem tanto um lado, nem tanto o outro. E eu aprendi hoje. Diga. Tem um pensamento que diz que as diferenças deveriam ser, né, estímulos de crescimento. Exatamente. Deveriam ser, devem ser. Então, eu aprendi daí depois, eu falei, mais interessante, porque onde eu tinha que chegar? Cara, nem tanto também eu ficava desesperada. Ficava muito brava quando eu chegava atrasado. Brigava com o marido. Cara, não adiantou nada. O que me levou? Nada. Absolutamente nada. Sem perceber. Chateada. Sem perceber, você reforçava, né? Ele continuava atrasando e reforçando aquilo sem perceber. Exatamente.
Então, a melhor forma de você resolver o problema do outro, né? Tem aquela coisa. Gente, pessoas tóxicas. Pera lá, aí já é outros 550. Não é fácil, não. Então, às vezes, é melhor afastar do que você adoecer. Relacionamentos tóxicos. E que existem muitos. Olha, Muitos. Beth, eu acho que para a gente manter um pouco dessa inteligência emocional, a gente tem mesmo que procurar se conhecer. Mas também é um pouco questão de escolha, né? Porque Sim. eu aprendi há pouco tempo, mas estou tentando. A gente vai tentando aí bater de frente com os problemas que a gente tem e que a gente não queria saber, né? Sim. Mas se eu deixo as pessoas jogarem lixo no meu território, a escolha é minha, né? Questão da televisão, da mídia, que fala muita coisa ruim, né? Às vezes a pessoa fica nervosa só de ouvir tanta coisa ruim que a mídia fala. E não percebe que aquilo está atingindo, né? Então, eu digo que para a gente ter um pouco da inteligência emocional aí, agir com inteligência emocional, eu acho que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz, né? Se a gente fica ouvindo muita coisa ruim, automaticamente você está plantando no seu terreno, está deixando jogar lixo no seu terreno, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu estou tentando tomar cuidado aí com o que eu ouço também. Estou filtrando, como você disse, filtrando o que cai no meu território. Cai na sua, como que a gente pode falar? Nos seus corpos, energeticamente falando. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Porque a coisa acontece e você não prestou atenção. O meu neto não estava dormindo, sonhando muito. Falei, o que você tem assistido à noite aí? Os filmes. Os filmes que assiste, quer dizer, a escolha é de cada um. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque exatamente. Se a gente não souber escolher o que vem no nosso território, automaticamente a gente vai se machucar. Pode não ser consciente, mas pode ser inconsciente, aquilo vai ficar marcado e a gente acaba não tendo uma boa qualidade de vida. Fica impregnado, né? Fica impregnado. Então, assim, se somos pessoas mais sensíveis ou somos sensitivos, então daí somos esponja. Que hoje, daí, agora um tempo atrás, aí resolveram colocar que a personalidade é empata. Então, somos esponjas. Aí que a gente precisa filtrar muito mais. Mesmo que a gente não seja essa esponja, tenha essa personalidade empata, o que acontece? Vai estragar o sono da gente. Ele vai acumular o nível de estresse, que é o cortisol. Qualquer coisa que a gente passa, existe o cortisol que é liberado, né? Que a gente libera, e ele fica aqui, ele se localiza aqui nas amígdalas corticais. Aí o que acontece? É como se o pote vai enchendo, a gente não sabe esvaziar o pote. Aí qualquer coisa que acontece é o bendito do gatilho, que você precisa prestar atenção o que foi que desencadeou. O que desencadeou naquele momento pode ter sido a gota d'água, porque o seu cortisol, suas amígdalas corticais, aquelas estão lotadas de cortisol e você não soube se esvaziar, tá? E como é que a gente se esvazia? Hoje existem técnicas, assim como eu falei, um passe, fazer uma acupuntura, tomar uma homeopatia, um floral de Bach, um reiki, tudo isso resolve. Mas o principal é você ir através do seu mental, você começar a fazer essas escolhas, como a Aparecida falou.
para você não deixar que esse cortisol você libere em demasia. Porque a gente libera o cortisol até assistindo uma novela. Você libera o cortisol assistindo um jornal. Por quê? Porque você não está concordando com aquilo que o outro está falando. Infelizmente, é aquilo. A gente precisa aceitar aquilo que você não pode mudar, no caso, que é a opinião alheia. Muda você. Coragem para mudar aquilo que posso. E discernimento para saber quando eu posso mudar e quando eu tenho que ficar quieto. Tenho que ficar quieto. Então, essa parte é bastante interessante. Aí a Gislene está falando aqui, né? Lembrando que tudo é energia e tudo é frequência. Com o que estamos ressoando? O que está rolando? A gente não está acostumado a fazer isso. A gente estuda, às vezes, durante uma vida inteira, essa questão energética. Mas você não presta atenção naquilo que acontece com você lá dentro. Eu lembro que eu me lembro muito nos momentos em que eu fiz a mudança, que eu virei a chavinha, né? Então, eu já sofri de pânico, já tive síndrome do pânico. E trabalhando com a medicina chinesa, então eu sempre me cuidei mais. Mesmo assim, eu cuidava dos outros e esquecia de mim. Aí, mas eu sempre pratiquei meditação. Nessa época da síndrome do pânico, claro que eu não estava praticando a meditação, porque senão não tinha tido a síndrome do pânico. Enfim, como eu sabia já da técnica e já tinha parado de meditar, voltei a meditar. E quando eu voltei a meditar, as crises de pânico foram embora. Beleza. Aí passou, eu não tinha mais crise de pânico nem nada, mas aí um certo dia eu comecei a prestar atenção muito em mim no momento presente. E aí eu trabalho também com a técnica de mindfulness, que é o estar presente agora. Você está aqui, olhando e percebendo. Você não está com a cabeça lá, não sei aonde, pensando em não sei quem. Não, você está aqui prestando atenção na agora. E aí eu estava assistindo, sei lá, uma novela aí, qualquer, e acabou a bendita da novela, ou passou aquele quadro, eu não lembro como é que foi a história. Eu sei que eu prestei atenção em mim, que eu faço isso. Eu faço cheques, né? Em mim. Como é que eu tô? O que eu tô sentindo agora, tal. Aí eu fiz esse cheque, né? Em mim e percebi que eu não estava legal. Ou estava, não sei se me deu ansiedade ou tristeza, alguma coisa nesse sentido. Aí eu fui prestar atenção, qual foi o gatilho que desencadeou isso? Tinha sido a bendita da novela. Falei, mas olha lá que coisa terrível. Você fica impregnado por aquilo, que a gente é antena, né? Você fica impregnado com aquilo e você não presta atenção. Aconteceu aquilo lá que não foi nem na vida real, é uma coisa que está passando lá, sim, é com um filme, ou com uma notícia que seja real mesmo. Mas passou, não é comigo aquilo. Então, olha a perda de tempo, a perda, não de tempo, a perda energética que a gente tem quando a gente assiste, quando a escolha da gente não é legal. Não é legal. Dentro do coaching, a gente diz muito, né, que também a gente acorda com uma quantidade de energia para dispor durante o dia. Dependendo da forma que você disponibiliza essa energia, você gasta ela todinha só na parte da manhã. Quando chega à tarde, você já está um lixo. Isso mesmo. Então, o que a gente deve fazer para guardar energia? Vamos nos organizar, porque quando você se organiza e você não vai sendo levada pelo dia, claro que você nunca vai cumprir a sua agenda, certo? Isso é utopia. Se tiver alguém que cumpre a agenda 100% todos os dias, me ensine, porque eu não consigo. Algo de fora acontece dentro daquela tua agenda. Beleza, é normal. Você vai fazer aquilo que tem que fazer naquele momento. Tudo certo. É urgência, é prioridade, né? Enfim, beleza. Mas não gastar energia alopradamente, como a gente faz todos os dias, sem perceber. Traz cansaço, traz desgaste físico, acaba com o nosso corpo etérico, começa a criar buraco aí no nosso aura, porque a gente vai ficando cansado.
e a gente não sabe, acaba ficando doente. E você não sabe nem onde começou o negócio. Então, essa questão de você entender os gatilhos que fazem com que você saia do seu eixo. É muito legal, é um exercício bem legal. Como que eu fiz esse exercício comigo e faço isso diariamente? Mas é uma coisa que eu já botei para dentro de mim. Então, já está no piloto automático. A gente tem que sair do piloto automático, prestar atenção. Então, quando eu dou o curso de Mindfulness, quem já fez comigo alguma coisa, eu já passei isso. Então, quando eu dou esse curso, o que eu faço? Faça um check-in das suas emoções 3 vezes ao dia. Tem o bendito do celular para apitar aqui, põe 3 vezes ao dia para apitar. Naquele momento, você para e faz um check das suas emoções. O que você está sentindo naquele momento? Você está triste, está feliz, você está alegre, está brava, está com raiva, está com sono, com fome, com frio, enfim. Faz um check-in ali. Tá, beleza. Se, nossa, eu não estou legal, não estou me sentindo bem, estou triste. Pensa o que pode ter acontecido na manhã ou na tarde, sei lá, horas antes. O que você ouviu, o que você leu, o que você viu, que te deu aquela sensação. É assim que a gente começa a prestar atenção nas nossas emoções e começa a ter a tal da inteligência emocional. Tem que ir na causa, né, Beth? Sempre. Sempre. Se você não for na raiz da questão, você não vai resolver. E quando se fala das nossas emoções, nossa, nós não crescemos, quem já tem mais idade, e mesmo, sei lá, da faixa de 40 aí, acho que da faixa dos de 30 para baixo, eu acho que, dependendo do pai e da mãe, já teve uma orientação maior em relação às emoções. Mesmo assim, poucos. Mesmo assim, poucos. Porque antigamente você não poderia demonstrar as suas emoções. Você não demonstrava as suas emoções, você fazia de conta que... Tanto que a gente vê hoje que essa questão do acolhimento, tudo isso vai ajudando a gente. A questão da empatia. A empatia é um outro ponto da inteligência emocional. A Juliane está dizendo aqui, já nasci ouvindo, engole o choro. É isso aí. É isso. E às vezes hoje também, ainda tem muito pai, muita mãe que fala isso. Enfim, mas o mundo está mudando, graças a Deus, como eu sempre digo, mas as coisas vão mudando devagar. E nós temos que prestar atenção no que está rolando dentro da gente. Escolha a cada segundo. Então, essa questão da empatia, e né? Com os homens, diga. Com os homens é pior ainda a educação, né? Homem não pode chorar. Eu tenho um irmão que ele tem problema sério, porque ele não consegue chorar. Sim. Sim. Adoece. Adoece. Né? Se os homens, né, como mais lá de trás, que não fizeram ou não fazem um trabalho com psicólogo, e que na verdade ainda hoje não, hoje já os homens mais novos, né? Já estão tudo nos psicólogos, beleza, fazem coaching, tá tudo certo. Mas os de 50, 60, aí já fica mais raro, né? Vai rareando cada vez mais, a não ser que ele seja psicólogo. Enfim. Mas senão não é praticamente inexistente. Então, isso vai fazendo com que essas pessoas fiquem bem mais adoecidas do que as de hoje. Então, essa questão da empatia, que trouxeram esse tema também, surgiu aí, sei lá, acho que há uns 10, no máximo 15 anos, não nem isso. Então, a questão da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou de calçar o sapato do outro. Teve uma exposição lá em São Paulo, no Ibirapuera, e eu acabei indo lá, mas eu não consegui entrar. Era para calçar, literalmente, você calçava o sapato do outro. Um outro número, né?
e não fosse o teu número, você pegava um sapato e calçava lá e botava um fone de ouvido escutando a história daquela pessoa, do sapato que você estava usando. Foi bastante interessante. Então, essa questão de você se colocar no lugar do outro. Mas, às vezes, também você se coloca tanto no lugar do outro que você não faz a sua parte, né? Então, tudo tem que ter equilíbrio. Aprender a se colocar no lugar do outro, sim. Aprender a ser compassiva, sim. E a compaixão com você mesma? E a empatia com você mesmo? Então, essa questão da empatia, existe muita questão da autoempatia, de você olhar para você, em primeiro lugar, de você se colocar no lugar do outro, também, mas você não pode deixar de ver você. É aquela coisa, né? A hora que você vai para o outro lado, eles não vão perguntar para você assim, o que você fez de bom para todo mundo? Vão perguntar para você, o que você fez por você? Você cumpriu aquilo que você foi fazer? Não deu tempo, porque eu ajudei todo mundo, só ajudei todo mundo. Beleza, tudo bem, mas você devia ter ajudado. Caridade é acima de qualquer coisa. Mas e a caridade para com você? Acho que a nossa cultura, e mais antiga, né? Hoje está mudando, é a questão da cultura de achar que somos egoístas se formos pensarmos em nós. E pensarmos em nós é a mais pura obrigação. É o mandamento de Jesus, Beth. Então, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Como que você pode amar se você não tiver amor por você? Né? O padre Fábio de Mello também tem um livro muito legal a respeito disso. Quem me roubou de mim? Muito, muito bacana o livro. É ótimo, e a gente precisa estar, nós estamos em aprendizado. Eu vejo que o mundo hoje, ele está, nossa, eu fico assim, muito legal. Eu adoro o momento que nós estamos vivendo, porque aquilo que eu falava há 40, 50 anos atrás, ninguém entendia, hoje todo mundo já entende. Porque, sei lá, eu já nasci daquele jeito, então eu falava coisas dessa questão de se colocar no lugar do outro, não com essa palavra, porque não existia, de fazer pelo outro, né? Ser compassiva, não que eu soubesse que eu era compassiva, enfim, só porque eu fazia pelo outro mesmo, porque eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar o outro a entender, a se desenrolar na vida. Para mim, esse é o meu papel. Eu já nasci assim, querendo ajudar o outro. Quem é que ganhou com isso? Em primeiro lugar, eu. Ou seja, talvez essa coisa, eu nasci com isso para me ajudar, né? Não que eu seja uma missão ajudar os outros, não. A missão era comigo mesma, era de me enxergar, de fazer as minhas escolhas. Mas eu vim com uma questão muito forte de poder ajudar o próximo, de ajudar o outro a se entender. Então, eu fui em busca de muita coisa nesse sentido comigo mesma. Então, essa questão da empatia, gente, a empatia, se coloque-se você mesma na sua pele. O que você está sentindo? Como você está sentindo? Essa coisa do acolhimento que eu acho fantástica. Acolha-se. Claro, praticando o acolhimento em alguma instituição, automaticamente você se força a aprender a se acolher. Faça pelo outro que você vai aprender a fazer com você. Esse é o ponto. Mas é muito legal você se acolher. Eu tenho uma mãe que os meus avós, uma avó era italiana, a avó era alemã e o avô italiano. Então, o lado alemão é muito forte, muito duro, né? E a minha mãe seguiu a linha, filha de peixe, peixinho sou eu, né? Comigo mesma, não com os outros. Não com os outros. Embora como professora, assim, todo mundo fala que eu sou bem
assim, direto e reto, mas eu não sou, eu faço, o acolhimento eu sei fazer, sempre fiz, mas sou meio, eu gosto das coisas fáceis e organizadas para que a gente consiga fluir mais fácil, né? E aí, vindo de uma mãe, né, filha de alemã, oxe, eu me cobrei a vida inteira. Me cobrei muito, eu era perfeccionista, tudo que não tinha que ser, eu era. Até o dia que eu falei, eu posso errar, porque a minha mãe, nossa, cada coisa que eu errava, ela, né, me comia viva. Então, até o dia que eu cheguei para ela, eu falei assim, mãe, eu posso errar, até o fim da minha vida. Eu tô aqui para tentar acertar. Aí, as minhas escolhas começaram a ficar mais fáceis, sem aquela cobrança absurda. Então, o que eu comecei a aprender ali? Eu comecei a aplicar a caridade comigo mesma, eu comecei a ser empática comigo mesma, eu comecei a fazer o acolhimento comigo mesma. Nossa, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então, hoje, eu faço tudo isso numa boa. Já é meio que mudei do piloto automático de não fazer para um piloto automático de fazer comigo mesma. É muito legal. É muito legal. E o último ponto da inteligência emocional são as habilidades sociais. Como que você consegue administrar ou gerenciar um conflito? Esse é um ponto legal. Então, assim, você tem que ter, para você chegar a administrar o conflito, você tem que passar pelo resto. Como? Você ter autoconsciência de quem você é e de como você reage às mais diversas situações, a não ser aquelas que você é pega de surpresa. Uai, né? Ninguém vai saber que reação que você vai ter. E geralmente, quando a gente é pega de surpresa de alguma situação estressante, nossa, a gente resolve, depois a gente desaba. Mas a gente resolve na hora. Então, a gente não precisa ter medo. A gente precisa enfrentar. Beleza. Consciência daquilo que você é e daquilo que você pode. Seu limite, o que você aguenta? A gente não aguenta tudo. Não aguenta tudo. Temos um limite. Todos nós temos um limite. Ponto. Autorregulação. Você vai se entender que hora que você tem que ser assim, que hora que você tem que ser assado. Como é que você vai fazer essa autorregulação, principalmente quando você estiver no nível de estresse? Ou no nível de pressão? O que você vai fazer? Como você vai reagir? Uma coisa muito legal é você fazer, até falando com você, Manuela, de você, talvez para minimizar essa situação, é você fazer uns teatrinhos mentais de como você reage. Sabe, ensaio? É ensaio. É uma coisa bárbara que a gente não tem o costume de fazer. É ensaio. Quando você chegar na hora lá, você vai saber o que... Você vai se posicionar direito. Pensando em até colocar botox. Oi? Pra mim, porque eu sou muito expressiva, né? Tô pensando em botar botox, porque se eu ficar brava, não vai mexer. Então pensa, tô brava, vai ser só a voz. Entendeu? Aí eu não vai amenizo adiantar. a voz. Entendeu? E aí mantenho, tipo, a minha cara. Não fica brava, vai ficar com botox. Tipo, vai ficar assim. Vou falar, fulana, não é assim. Cara de paisagem. Olha que lindo. A minha cara vai estar assim, parada. E aí, olha, eu vou estar me expressando, a minha cara não vai estar mostrando. Olha que belezura. Ó. Tô pensando nisso agora. E aí, resolvo todos os meus problemas, entendeu? Mas aí você vai ter que fazer botox na cara inteira, não vai rolar. Porque não é só essa daqui, é o resto. Mas é que é eu sou bem muito legal. expressiva. Você não tá entendendo. As Não. pessoas
conseguem me perceber pelo meu tom, entendeu? Então, Mas tipo... todos nós somos. É muito difícil, a não ser que a gente tenha algum déficit de emoção, que falta alguma coisa lá dentro da nossa cabeça, que aí a gente vai fazer cara de paisagem. É muito difícil. Mas É muito ajuda difícil. só essa parte aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer assim, essa parte, que já ajuda muito. Sabe? Assim, essa parte assim, daqui pra cá. Porque daqui eu vou ter que falar mesmo, então é ok. Aí eu mantenho. Eu vou falar, tá bom. Beleza. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar essa semana inteira sem ir no horário que ela vai. Vou pro trabalho até depois eu vou. Então, assim, depois eu vou, eu trabalho em casa, deu 11 horas que ela foi embora, aí eu vou pra minha casa, aí eu vou pro escritório, aí pronto, entendeu? Exato. Exato. Sim, Evito, sim, sim. entendeu? Até eu achar o momento que eu fale, ai, realmente passou. Eu acho que funcionário é igual relacionamento. A gente vai tentando até. É que ainda não. Eu ainda tenho dó, sabe? Então ainda vou ficar. Quando eu falar não dá mais, Pronto. aí eu mando embora, entendeu? Sim, sim. Não adianta a Gislene está falando aqui, né? Que funcionário tem prazo de validade, né? Então, é exatamente isso. Você tem... Existem aqueles funcionários que vão te acompanhar pro resto da vida, vão virar seus amigos, beleza? Né? Clientes é a mesma coisa, também tenho, que já viraram meus amigos, são meus amigos. Mas é você chegar naquele ponto, hoje é o dia, ponto, não passa disso. Você chegou no seu limite. O interessante é que você não deixe chegar nesse limite já com você engolindo o sapo, ficando com dor de estômago. Eu não engulo. Eu não engulo. Então ótimo. Beleza. Se eu tiver que falar. Por isso que eu surtei hoje. Entendi. Porque eu segurei o sapo da quarta-feira, entendeu? Não deve. Não deve. Porque quando você, na hora que você está ali naquela coisa, o impacto que você sofre naquele momento é um impacto bem menor do que se você acumulou. Então, naquele momento, você vai responder, você vai resolver, tá tudo certo. Agora, se você acumula, é aí que a gente surta. Então, a lição, né, para a gente fazer as nossas escolhas com a inteligência emocional é tentarmos resolver sempre naquele momento, não no que está pegando fogo, claro, né? Naquele momento que está pegando fogo, é melhor você ficar quieta, põe um gole d'água na boca e sai de fininho, certo? Quando pode fazer, né? Claro, às vezes não. Então, daí vai ser aquele horário mesmo que vai acabar o negócio. Mas, geralmente, quando a coisa engrossa, o caldo engrossa muito, é porque o negócio já vem lá de trás. E eu sempre tive um costume de fazer com os meus filhos, na hora que eles chegavam da escola e eu via que a carinha deles não estava legal, eu já tinha essa noção de que se eu não conseguisse extrair deles aquilo que tinha acontecido na escola, eles iam ficar com febre na semana seguinte. Ou iam ficar com infecção de garganta, ou isso, ou aquilo, aquele outro. Então, eu sempre tratei dessa forma. E eu já fazia isso lá em 1980, né? E o Golem, acho que inteligência emocional, tal, já tinha alguma coisa. Fora isso, mais nada. Era a minha intuição mesmo. E hoje em dia, daí eu vejo que essa é a forma de fazer correta. Com os filhos. Beleza. Então, como é que se faz com a gente? Com a gente é a mesma coisa. Se você engolir o sapo hoje, se você engolir o sapo amanhã, você vai ficar doente na semana seguinte. Aí depende do órgão que está mais enfraquecido dentro de você. Daí já dentro do universo da medicina chinesa, que vai falar, que vai dizer para você. Você vai ter uma crise, aí você vai ter uma enxaqueca, você vai ter um problema na sua bexiga, tendo uma infecção, você vai ter uma dor de estômago e por aí vai. Depende de onde que o seu calo pega, né? Aonde que o seu calo aperta. Algum lugar ele vai
A gente tem uma válvula de escape sempre no corpo. Então, é ali que vai sair. Se você tapa aquela válvula de escape, o corpo arruma um outro jeito para sair. Porque a forma de você, é a forma de adoecer, é a forma do corpo expurgar aquilo que você engoliu que foi tóxico, foi nocivo. Então, a doença nada mais é do que esse expurgar, né? E hoje em dia ainda, que beleza, hoje em dia a gente, tudo bem, você fala que você está gripada, você não vai trabalhar, né? Ah, Ninguém principalmente quer. hoje, né? Não é? Principalmente hoje, né? Mas isso antigamente não era assim. Eu mesma já fui passando mal trabalhar. Ah, eu nunca passei, eu nunca faltei no meu trabalho. Então eu vejo que esses dias, a atualidade, cara, eu não tô vendo que, nossa, tá ruim, meu Deus do céu, né? Não, tá bom. Tá bom. Se não vai se conscientizar do negócio, beleza, põe uma máscara na cara, porque se você tossir, você não tosse na cara do vizinho. Então, existe todos... Eu vejo muito isso, eu acho que... Eu sou muito flexível nesse ponto. Eu vejo sempre os pontos positivos e os pontos negativos. Eu não consigo me posicionar de uma forma ou aqui ou aqui. Eu gosto sempre de entender qual é o caminho do meio, é sempre o melhor. O caminho do meio, você não adoece e você não adoece quem está do teu lado. O fato de não adoecer já é fantástico. Agora, você também fazer com que as pessoas fiquem doentes, não que você faça alguma coisa, isso a gente não faz. Só que, às vezes, ou se você é uma pessoa tóxica e você convive com alguém, você é um opressor, né? Naquela pessoa tal, a pessoa acaba adoecendo e a pessoa pode não ter consciência suficiente das próprias emoções de saber sair daquela situação. Por isso, existe o outro para ajudar. O amigo, a amiga, né? Nem sempre a gente sabe sair da situação. Se você tem autoconsciência, beleza, vou tentar sair. Se você está nessa vibe de conseguir, de entender a si próprio, fantástico, maravilha, mas tem muita gente que não está. Muita gente que não está. Então, daí a gente vê que existe um relacionamento tóxico, ué, você vai lá e ajuda, né? Você dá uma palavrinha. Não que a pessoa vai entender naquele momento. Às vezes não, mas se você tiver a possibilidade de ajudar aquela pessoa, ajude. Porque a pessoa mesma não enxerga. E de relacionamento tóxico, gente, sem inteligência emocional, o universo está cheio. Ainda. Ainda. Tem alguma dúvida? Tudo certo? O caminho do meio, o caminho do meio é bom para tudo, né, Beth? Em todas as situações, o caminho do meio é o ideal, sempre. Eu falo sempre isso para os meus filhos. Sim. Porque dá tempo de você resolver para que lado que você vai, né? E você vê os dois lados, o direito e o esquerdo. Então, agora, uma coisa, quando uma pessoa magoa a gente não fala nada, vai juntando, como você disse, né? Aí fica, chega no momento que vai explodir, né? E a explosão é pior, né? Deixar juntar é pior, porque depois explode e faz mais mal ainda. Sim. Agora, se a gente não fala nada, a outra pessoa, se a gente não se comunicar também,
a outra pessoa vai continuar pisando, vai continuar fazendo aquilo que ela está fazendo, porque para ela está tudo certo. Exatamente. Temos por que isso impor eu o nosso gosto daquele limite. livro lá do Padre Sábio. Oi? Não escutei, Isso. Aparecida. Para nós mesmos, para nós e para os outros, né? Sim, sim, sim. Impor nossos limites para nós e para os outros. Sim, sim. Eu digo sempre, a questão assim, nós somos, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a água do corpo. Então, mas a criança tem 80% de água, né? Então, a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco isso. Mas, mesmo assim, vamos pensar aí que a gente tenha 60% de água no corpo. Então, essa água, ela é muito... Eu brinco sempre que como se fosse um copo. Então, fazemos de conta que o nosso corpo é um copo cheio d'água. As toxinas que vão entrando no copo como se fossem areias. E as falas das pessoas, as mágoas, as tristezas, aquilo que você não achou legal. Aí a areia vai entrando no copo, a água vai saindo, né? Lógico, não cabe dois corpos no mesmo lugar, enfim. Então, vai lá e a areia vai entrando e a água vai saindo. Até que praticamente não tem mais água. Aí o que acontece com o corpo? Ele precisa depurar. Aí acontece a doença. Agora, se a gente conseguir manter esse copo com um pouquinho só de areia no fundo e tá sempre chacoalhando o copo e limpando, através do quê? Do passe, do reiki, da acupuntura, da homeopatia, do floral de Bach, enfim, N técnicas que existem por aí. Então, se a gente fizer essa limpeza semanal, quinzenal que seja, né? Aí esse copo vai estar sempre com um nível baixinho de sujeira, que são as toxinas nossas próprias, né? Dos nossos medos, enfim, nós também somos tóxicos para conosco mesmo, através dos nossos medos, das coisas que rolam, que a gente escuta, como você falou, e que a gente não soube jogar fora, não filtrou, guardou lá dentro. Então, mas que é um pouco menos do que aquilo tudo que vem de fora. Manter o nosso vaso, nosso corpo limpo, com água limpa, que são as nossas emoções. Ou mesmo fazer uma limpeza diária, fazendo uma limpeza, fazendo com que uma luz penetre pelo topo da nossa cabeça, passando por todas as nossas células, limpando todas essas células, trocando o que for necessário e limpando aquilo que não está muito bom. E saindo pelos pés todas essas toxinas. Isso é uma coisa que a gente pode fazer diariamente. Porque você não vai tomar pasta Beth, todo dia. Agora lembrei de uma coisa importante. Eu tive a indicação aí da professora de mediunidade, um vídeo da Arca Ramatiz. E esses dias eu estava... E os vídeos, as lives são aulas incríveis. E ele deu aula sobre os chakras, né? E ele ensinou exatamente esse exercício para não adoecer, porque todo problema emocional, ele diz que a gente capta pelos chakras. Então, se a gente fizer esse exercício diariamente de limpeza, né? Limpeza dos chakras, sim, que vai limpando e não fica o copo cheio, né? Como você disse em outras palavras. exatamente. Sim. Mas é uma prática que a mesmo. gente deve adotar, né? Tomar consciência. Sim. É isso, gente. Agradeço muito ao João pela oportunidade. E o que vocês precisarem, estou à disposição. Tá bom? Eu que agradeço, Beth. Obrigada. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Gratidão aí. Beijão. Obrigada, Tchau, João. Gislene, também.